O nosso terceiro parto. Hoje nós vamos falar então como foi o nascimento do nosso Timóteo. Nós somos a Suzy, o Maico, o Samuel, o Matias e o Timóteo. Vem com a gente. Nosso maior desejo como papai e como mãe era que o Timóteo não viesse no dia 11 de maio, porque era o dia do Matias, né? Então, não sei como é que a gente consegue fazer filhos lá no mês de julho, assim, pra que bate pra nascer. É julho, né? Acho que é julho, né? Faz não menos, calculei ainda. faz menos 9 É meses. que é verão aqui. E daí esse era o nosso maior objetivo, e também que não nascesse perto do aniversário do Maico, que era em abril. Então se passou esse prazo, se passou meu aniversário, se passou o aniversário do Matias e se passou o dia 13 de maio, que era a data prevista do nascimento do Timóteo. E com isso, você como gestante tem que ir de 2 em 2 dias para fazer controle. Não é controle, é para ver se tá tudo bem com o bebê. E eu já tava alguns dias antes do prazo também com 2 centímetros de dilatação, mas pesquisando no Google, né, isso não quer dizer nada. Minha ginecologista também falou que mulheres com 20 semanas de gestação já tem 2 centímetros de dilatação e que isso pode ser normal. E como no dia do prazo previsto aqui era feriado, então fomos na sexta-feira para a ginecologista para fazer os exames, estava tudo bem. A minha ginecologista ficou assim meio que preocupada porque o bebê já estava muito embaixo com a cabeça e não dava para saber o peso dele. E a minha placenta também estava calcada. Não sei como se fala. Esses negócios que a placenta fica velha. Mas calcificada. a gente vai postar uma foto dela aqui, ó. E como ele estava muito embaixo, então eles não conseguiam ver nos exames se ele tinha 400 gramas a mais ou a menos do que o que estavam conseguindo ver. Minha ginecologista falou, olha, eu preciso da opinião de um outro médico. Então eu pedi para ir para essa cidade menor e lá tinha então um médico estrangeiro. E meio difícil de entender o que eles falam, né? A gente fala o alemão assim torto, eles também falam alemão torto. E ele também falou, olha, eu não quero arriscar, se o bebê não nascer até domingo, então eu recomendo que seja induzido. A minha ginecologista então fez o descolamento de placenta, assim, bem de boa, nem doeu, não foi desconfortável. E ela falou que, olha, pode ser que tu sangre hoje, mas você já tá com 3 dedos, eu acho, de dilatação. Senti mais contrações nesse dia, fomos lá no hospital e eu então insisti de que se tiver tudo ok com os batimentos cardíacos dele e ele estiver recebendo os nutrientes, porque dá pra ver isso nos exames, né? Então eu não quero induzir o parto. Então fomos para casa, se passou sexta, se passou sábado, a gente induziu as formas naturais que existem, né, Maicon? Quais são elas? Banho de banheira quente. Olha, eu tomei muito banho de banheira nessa Vocês acham que é um luxo, né? Mas todas as casas velhas aqui na Alemanha tem banheira velha, então a gente também tem. A nossa casa da década de 70 e ela tem uma banheira. O sexo, claro, fica um pouco mais difícil, mas também faz parte. Aí tem uma tal de acupressua que você aperta aqui uns lugares aqui assim, ó, por 1 minuto e faz pausas. Limpar a casa, passei o sábado todo limpando a casa, eu queria forçar a barra mesmo pro Timóteo sair de forma natural. Daí no domingo, então tomamos Frühstück, café da manhã, fomos então pra Kreisheim, os meninos ainda foram junto. Quer dizer, a gente só te levou lá no hospital Isso. primeiro, daí eu levaria os meninos na casa de alguns amigos nossos aqui e depois eu iria até lá. Então fui sozinha fazer os exames, até por causa do corona eles não são muito a favor assim de que tenha os acompanhantes, né? E eu morrendo de medo, tinha que fazer o teste de corona. Então essa era a minha maior preocupação, a dor do teste de corona. Isso, daí eu subi, a parteira então colocou lá os examezinhos de batimento cardíaco e de contrações. Ela falou que tinha contrações, mas que elas não eram suficientes para que o parto se desencadeasse assim, né, normalmente. Então chegou o médico, ele logo de cara perguntou: por que a senhora não quer induzir o parto? No primeiro parto foi induzido e não foi uma experiência boa. E o médico falou: olha, então tá, né, o corpo é teu, você que decide. E daí ele olhou pra parteira e falou: você já fez exame de toque? Daí ela falou: não, mas deixa que eu faço, assim, bem grossa.
Daí ela fez de novo o descolamento da placenta, sem me perguntar, totalmente grossa. E ela é da Polônia. Se vocês acham que as alemãs são grossas, as polonesas são mais grossas ainda. Ou vocês são. E ela toda feliz falando, então, agora você pega, liga pro seu marido, você faz uma caminhada leve. Aqui no pátio embaixo tinha um parque ali, que o bebê vem hoje. Deu, tá bom. Ele então. também falou pra tu almoçar, hein? Era pra almoçar, Aí quando a gente foi caminhar naquele parque, tinha um morrinho de nada, assim. Eu falei, vamos caminhar até ali, Suzy? O Michael queria ver Biba. Daí ela falou, não consigo. Daí Não, eu não falei. O que falou então? Eu não falei. Falou, não consigo. Daí eu pensei, não, agora então a gente tem que voltar pro hospital, porque eu já fiz o parto, Samuel, não quero fazer o do Timóteo aqui nesse parque. É que o Michael, assim, tipo, nem tinha noção de que já tava com mais contrações, né? É que tu não mostrava, na verdade. Ele queria ver uns bichinhos lá. Castor é o nome do bicho. Voltando um pouco, enquanto eu estava esperando o Michael, tava meio frio fora, fiquei então no hall de entrada do hospital. E eu tinha o celular, né, junto. Fiquei então escutando uma música, que é em alemão, que é na questão assim de tu entregar as tuas preocupações, os teus medos a Deus e tal. Fiquei escutando isso. E as contrações estavam realmente vindo mais fortes e regulares. E também eu tava vendo um videozinho no YouTube de uma mulher que pariu naturalmente, assim, bem de boa, não teve expressão facial nenhuma de dor. E na água, como era o meu desejo também de parir. Eu fiquei vendo isso e me balançando e também dizendo bem-vindas contrações, vocês são bem-vindas. E eu tava respirando, tá de boa e tal. Antes disso, eu sempre ficava vendo os vídeos de parto, né? O vídeo de parto que ela mais gostou era de uma mulher parindo numa cachoeira no rio, ao ar livre, né? Foi o vídeo que tu achou máximo, não foi? Então eu pedi pro Michael pra comprar alguma coisa, eu sentei no carro e vendo o vídeo, escutando a música, o Michael trouxe comida, então o Michael bem de boa, assim, não tinha nem noção que já tava rolando esse negócio lá embaixo, né? Tu também não mostrava nenhuma dor, nada, né? Porque no primeiro parto ela gritava que era maluca. Fomos então caminhar, a caminhada leve pro Michael ver os castores dele. Fui no banheiro. Uma boa dica se você está no parto é desvaziar a bexiga constantemente. Isso era uma e meia, isso era. Acabamos de receber uma visita pro Timóteo, então continuando o nosso vídeo. Então às 1h30 subimos então para a maternidade. A parteira nos recebeu e perguntou: e aí, como tá? E eu, normal, como antes, né? Eu tava respirando cada contração, cada onda, como a gente fala. Então ela disse, vamos então fazer de novo, contar as contrações, os batimentos cardíacos para ver como é que tá. Começou a conversar e a gente percebeu que também o sotaque dela, né, era diferente. Perguntamos onde é que ela era, natural. E ela falou então que era da Polônia. Então depois de uns 10 minutos, então ela falou, agora nós temos que fazer o teste do corona. E daí eu falei, espera, eu preciso me concentrar. E foi de boa assim, tanto que daí eu perguntei, nossa, já passou? E daí quando ela foi fazendo o Michael, eu fechei os meus ouvidos e comecei a chorar. Porque eu tive dó do Michael que iam judiar dele. Nossa, tu tinha dó de mim, né? E as contrações vinham e eu ia respirando elas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já sabe o que mais. Então eu abro aspas para mostrar para vocês o livro. Este livro aqui eu li, é da Mary Mongan. E ela fala sobre o hypnobirthing, que é uma técnica também não muito difundida aqui na Alemanha, mas que você treina, você passa dias, semanas antes do parto treinando. Quer dizer, a gente, às vezes, o meio cristão logo tem preconceito com isso, mas no fundo, na verdade, é uma técnica para tu se acalmar, para tu viver aquele momento, né? E não ficar evitando ele. Como eu já tinha visto algo tipo no nosso parto, no nosso segundo parto, eu não consegui muito a fundo
mas eu consegui ver alguns relatos de partos onde as mulheres aplicaram essas técnicas de respiração, de visualização, de concentração e que me inspiraram. E eu queria, por todo jeito, agora nesse terceiro parto ter uma experiência boa, agradável, onde eu estivesse totalmente concentrada, pudesse ter uma experiência não traumática, né? E esse livro me inspirou bastante. Confesso que quando eu fui ler ele, eu já esperava que vinham umas coisas místicas e tal, assim, que nada, assim, foram histórias bem legais e quebrou o meu preconceito. Ali fala de hypnobirthing, mas na verdade é você mesma que se coloca em hipnose, né? Não é alguém de fora que faz isso com você. E eu passei então semanas e todos os dias então eu aplicava as técnicas que o livro falava e as técnicas de aspiração e de respiração durante as contrações ou as ondas, que eles também denominam, né? Eles não gostam da palavra contração porque gera algo negativo. São diferentes dessas que a gente vê aí onde a maioria recomenda. Depois do teste de corona, então, ela tentou me dizer como é que eu era para respirar e eu falei que não precisava, que eu sabia o que eu tinha que fazer. A Suzy foi bem grossa. Daí eu dei uma de polonesa. Eu li no livro que é o meu parto, então sou eu que digo como que é pra fazer. E eu fiquei orgulhosa de saber que eu consegui dizer o que eu queria. Então tá, continuamos a conversa. Então eu me sentei de novo lá naquela cadeira de parto ou de exames. E ela olhava pras contrações e olhava pra mim. Olhava para as contrações, olhava para mim. E como a técnica de respiração no hypnobirthing é uma técnica totalmente assim, onde você respira baixo e devagar e só para ti, tipo, ninguém percebe ao teu redor. Eu não percebia nada, tá? Daí ela me perguntou, assim, chegou umas 1:55, ela me perguntou, então, tá, mas tu não percebe nada diferente? O que tu tá sentindo? E pra mim tava naquela mesma de antes, assim, tipo, eu tava ali respirando quando vinha, então eu aceitava e tentava relaxar o mais possível. Isso eu tenho que também falar, eu queria muito parto na água. E antes de eu ir pra baixo caminhar, eu perguntei pra ela, quanto tempo leva pra... Olha o dedo de bravo da Suzy. Quanto tempo leva? Eu não fiz assim, né? Eu sou mais educada. Daí eu perguntei, quanto tempo leva pra encher a banheira? Ela olhou assim e falou, não leva muito tempo. E eu, em vários momentos durante o parto, eu pedi pra ela encher a banheira e ela não enchia. Eu pedi pra entrar na água. Ela falou que isso não seria uma boa porque isso pode ser que atrasa o parto, não aligera. Aligera, existe a palavra? Não. Então vai no banheiro, te senta no vaso, porque o arco do vaso também ajuda a desencadear alguma coisa. Então tá, aceitei essa opinião dela. Fui lá, fiz o pipi, esvaziar a bexiga também ajuda bastante. Nisso eu senti uma pontada já mais forte. Daí eu levantei e nisso, nas minhas costas, assim, lá atrás, deu um chlup, alguma coisa assim, tipo um ruco pra baixo, assim. Um encaixe. Um encaixe. Disseram depois que isso era o tal do encaixe. Nisso eu saí do banheiro e daí eu comecei a ficar angustiada. E daí eu falei, eu quero entrar na água. E o Michael de boa, né? Nem sempre ele tava fazendo ali. Tu também não berrava, não fazia Mas nada. veio também dizer que eu queria ir pra água. Entendi. Daí ela queria fazer o tal do exame do toque. Falei, não, eu não quero fazer o exame do toque. Lembro muito bem, no primeiro parto foi assim. Eu já achei que tava 10 centímetros de dilatação, 10 dedos de dilatação. E ela me fala 6. E eu, minha nossa, eu não vou aguentar esse negócio. E eu gostei dessa dica e eu falei, não quero o exame de toque. E nisso começou. Aí eu falei, eu preciso d'água. E daí eu comecei a ficar inquieta. Daí eu fui em direção à banheira, ela começou a encher. Tava água escaldante, eu quase queimei o pé, ainda bem que eu subi num degrauzinho que tinha ali. Isso era 1:55, E daí começou a sair, eu tentei ainda apalpar, eu vi que a bolsa não tinha estourado, eu senti a cabeça do Timóteo. Sabe de algum detalhe ainda? Não me lembro. Eu só sei que eu tentei ajudar a Suzy pra entrar na banheira, ela queimou o pé, eu tava com o celular no bolso, eu pensei, não, vou colocar o meu celular numa cadeira. Pra não... o celular! Claro, pra não molhar enquanto Sabe. que eu iria te ajudar na banheira. Isso, quando eu coloquei na cadeira e eu voltei pra ajudar a Suzy, só vi o bebê saindo no meio das pernas da Suzy, assim, a bolha saindo. E ele nasceu então com toda a bolsa em volta dele e pronto, já tava lá, foi tudo muito, muito rápido. Daí nisso a parteira correu lá pra me ajudar e logo me foi carregando pra cama. Com cara de assustado.
Isso era 2h05. Daí eu tava meio atordoada, assim, porque de novo foi muito rápido. Daí eu sentei na cadeira e ela colocou logo o Timóteo no meu peito, né? Ela quis segurar ele, mas eu falei, não, eu quero segurar. Segurei ele logo pegou o peito. O médico entrou e perguntou, mas quem que é? Aquela de hoje de manhã? Ela, sim, aquela de hoje de manhã. Então, a Suzy ficou lá no hospital ainda umas 4 horas em observação. Eles olharam se o Timóteo estava tudo bem, fizeram todos aqueles primeiros exames também. No Timóteo eles não perceberam nada, na Suzy também fizeram todos os exames, estava tudo ok. E pelas 6 horas da tarde, então, a gente veio para casa, a Suzy ficou aqui em casa com o Timóteo e eu fui buscar os nossos outros 2 filhos, então, para eles conhecerem o irmão mais velho. Então foi um momento bem emocionante que a gente viveu, né? Quando os 2 também voltaram aqui para casa, na nossa sala, conheceram o Timóteo. A gente também postou um vídeo lá no Instagram, se você não viu ainda, dá uma olhada. E assim começou a vida do Timóteo, e alguns dias depois a gente percebeu que tinha algo errado. Mas isso a gente ainda vai contar num próximo vídeo.